Parecia um sábado comum, mas aquele dia mudou minha vida para sempre. Olá, meu nome é Catarina, tenho 32 anos e vivo numa pequena vila chamada Vila Nova de Cerveira, ali no norte de Portugal. Sou tradutora freelancer e, ao contrário da maioria das pessoas, adoro os meus fins de semana tranquilos, sem compromissos nem pressas, onde posso finalmente descansar da correria diária. Neste sábado em particular, a minha amiga Inês, com quem partilho a casa, saiu cedo para o trabalho, deixando o silêncio absoluto a preencher cada canto do nosso lar. Aproveitei para dormir até mais tarde, algo que raramente consigo fazer devido ao ritmo intenso da minha rotina. Quando finalmente despertei, já passava das 10 da manhã. A luz do sol entrava pelas frestas da janela, pintando padrões suaves no chão de madeira do quarto. Espreguicei-me lentamente, sentindo o peso confortável da preguiça típica de um sábado relaxado. Decidi levantar-me, mas antes precisava de um banho quente para espantar a sonolência. Caminhei até a casa de banho ainda meio adormecida, liguei o chuveiro e deixei a água morna cair sobre mim, embrenhada naquela paz solitária que só se sente quando estamos verdadeiramente sozinhos. A casa estava calma, silenciosa, e eu sentia-me finalmente em paz. Sabia que a Inês tinha trancado o portão ao sair, então não havia motivo para preocupações. Nem sequer me lembrei de trancar a porta. Mas de repente, ouvi um som estranho vindo da entrada. Um clique metálico, como se alguém estivesse mexendo no cadeado do portão. Parei e inclinei a cabeça, tentando identificar o barulho. Deve ser a Inês, pensei, tentando convencer-me. Talvez tivesse esquecido algo e voltado para casa. Logo depois, ouvi passos apressados no corredor. Alguém estava a entrar. Só havia uma pessoa além de nós duas que tinha as chaves da casa, o Sr. Miguel, o proprietário do imóvel. E era ele. Quando o vi, senti um frio na barriga, como se algo inesperado estivesse prestes a acontecer. Miguel! Chamei, tentando manter a calma, mesmo que minha mente estivesse a mil. O que está a fazer aqui? Não sabia que vinha hoje. Ele respondeu um pouco desconcertado. Voltei mais cedo da viagem. Não sabia que havia alguém em casa. Não faz mal, murmurei revirando os olhos, e ele logo se desculpou com aquela elegância típica dele, que mesmo na surpresa conseguia manter a compostura. Depois de me vestir num roupão felpudo, fui até a sala onde ele já folheava alguns papéis sobre a mesa. Quando me viu, os seus olhos cruzaram os meus e notei uma leve corada nas suas bochechas. "Preparada?" perguntou, pousando os documentos. Desculpa a invasão inesperada. Não costumo chegar sem avisar. Dei de ombros, tentando parecer casual, embora o meu coração continuasse acelerado. Tudo bem, não fez nada de errado, só foi inesperado. Ele sorriu, e aquele sorriso atingiu-me de uma forma estranha, uma mistura de conforto e inquietação. "Quer um café?" perguntei, já a pensar que tinha acabado de fazer um na cafeteira. "Adorava", respondeu ele, levantando-se para me acompanhar até a cozinha. Sentamo-nos à mesa e por um momento bebemos em silêncio, aproveitando a calma da manhã que parecia suspensa no tempo. Continue. Aquela manhã calma, com o sol a entrar pelas janelas da nossa pequena cozinha em Vila Nova de Cerveira, parecia carregar uma promessa de tranquilidade, mas eu sentia que algo mais estava a acontecer por baixo daquela superfície pacífica. Miguel e eu sentados ali, com as nossas chávenas de café a aquecer as mãos, partilhando um silêncio confortável, parecia um cenário comum, mas eu sabia que não era. Enquanto ele me olhava com aquele sorriso tranquilo e os olhos castanhos brilhando de forma suave, perguntei-me o que o tinha feito regressar mais cedo da sua viagem. "Como está o trabalho?" Ele quebrou o silêncio, inclinando-se ligeiramente para a frente, mostrando interesse genuíno. "Bem, obrigada", respondi, sentindo a voz firme, mas o coração ainda a bater com um ritmo diferente. "E tu? Como tens passado?" Miguel deu de ombros, com aquele sorriso meio distraído, meio cansado. "A rotina, reuniões sem fim, uns dias fora, mas estes momentos de pausa em casa são preciosos." Assenti, compreendendo perfeitamente. É verdade,
Às vezes, tudo o que precisamos é de um dia para respirar, sem pressas nem compromissos. O olhar dele encontrou o meu. Demorou-se um segundo a mais do que o habitual, e senti o coração acelerar. O silêncio que caiu entre nós não era desconfortável. Parecia uma pausa natural, cheia de significado, onde as palavras deixavam de ser necessárias. Eu tentava concentrar-me na chávena de café que segurava, mas sentia o olhar de Miguel a penetrar-me, como se quisesse ver algo além da superfície. Hoje estás diferente, disse ele suavemente, a voz carregada de curiosidade. Não sei explicar, respondi, surpresa pela observação. Diferente como? Ele encolheu os ombros, um sorriso discreto a espreitar nos lábios, talvez mais relaxada. Faz tempo que não te vejo assim. Sorri, sentindo uma onda de conforto e leveza. Pois, não tenho tido muitas oportunidades para descansar ultimamente. Acho que precisava mesmo de um dia assim. Miguel assentiu, parecendo compreender. E tu? Quando foi a última vez que tiraste um dia só para ti? Perguntei, inclinando-me um pouco para a frente, interessada em saber. Ele riu baixinho, balançando a cabeça com um ar cansado. Nem me lembro. A minha vida tem sido uma correria constante. Isso não é saudável, respondi, meio a brincar, meio a falar a sério. Todos precisamos de tempo para nós, até tu, Miguel. Ele arqueou as sobrancelhas desconfiado. Até eu? Perguntou com um sorriso irônico. Ri-me, sentindo-me mais à vontade. Sim, tu também precisas de desacelerar um pouco. O riso dele encheu a cozinha, uma gargalhada calorosa que parecia desfazer qualquer tensão. Não sou assim tão responsável como pensas. E tu também és uma pessoa incrível, respondi, sentindo o coração bater mais forte com aquelas palavras. Ele olhou-me fixamente e por um instante o mundo pareceu parar. Obrigada, murmurei, corando ligeiramente. Mas devia sair mais, não podes passar a vida fechada no escritório. É verdade, disse ele pensativo, mas dizem que sou demasiado antiquado para me divertir. Talvez tenham razão, brinquei, piscando-lhe o olho. Miguel fingiu estar ofendido. Ei, pega leve, disse rindo-se. O espaço entre nós parecia diminuir, a mesa de cozinha encolher, e havia uma energia sutil, quase imperceptível, mas inegável no ar. Catarina, começou ele hesitante, escolhendo as palavras com cuidado. Tenho que te confessar uma coisa. O meu coração acelerou e senti um frio na barriga. O quê? Perguntei, quase sussurrando. Ele respirou fundo, os olhos fixos nos meus. Foi inesperado, mas fiquei feliz por te ver hoje. Fiquei sem saber o que dizer, as palavras presas na garganta. Miguel, eu sei. Interrompi, levantando as mãos. Isto é complicado. Eu sei, respondeu ele com um olhar suave, mas às vezes as coisas mais complicadas são as mais verdadeiras. Continue. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não incômodo. Antes parecia carregar uma tensão que eu sentia no fundo do peito, uma mistura de medo e esperança que não conseguia explicar. Miguel aproximou-se lentamente, como se cada movimento fosse calculado para não quebrar o delicado equilíbrio entre nós. Os seus olhos escuros, normalmente tão serenos, agora brilhavam com uma intensidade que me fez sentir vulnerável, exposta de uma forma que não estava preparada para enfrentar. Quando os seus lábios tocaram os meus, tudo ao redor desapareceu. O som distante dos carros na rua, o tic-tac do relógio antigo na sala, até mesmo a chávena de café esquecida sobre a mesa. Foi um beijo suave, hesitante, como se ele esperasse que eu me afastasse a qualquer momento. Mas, em vez disso, correspondi, procurando aquele contato que parecia faltar há tanto tempo, um vazio que só ele parecia conseguir preencher. Ele afastou-se ligeiramente, os olhos fixos nos meus, carregados de perguntas e emoções que eu não sabia decifrar. Isto foi um erro, murmurou, a voz rouca e cheia de insegurança. Balancei a cabeça lentamente, incapaz de encontrar palavras para responder. Não foi? Admiti, quase num sussurro. Miguel soltou um suspiro profundo e segurou as minhas mãos com delicadeza, como se temesse partir algo frágil. Não planeei isto, confessou.
a sinceridade transparecendo em cada palavra. Mas precisava de ser honesto contigo e comigo mesmo. O aperto no meu peito aumentou, e eu sentia uma mistura confusa de emoções. Medo, desejo, dúvida e esperança, tudo ao mesmo tempo. Era como se, naquele momento, tudo o que eu tinha tentado esconder ou ignorar viesse à tona, e eu não podia fugir. Não quero que aches que tens de ir embora agora, disse ele com a voz carregada de ternura. Quero que saibas que isto é complicado para mim, mas não quero perder o que temos. Senti as lágrimas a quererem escapar, mas mantive-as contidas, afeiçoando-me à presença dele, ao calor do seu abraço firme e protetor. Respirar o seu perfume, uma mistura sutil de citrinos e madeira, fez-me sentir segura, como se pudesse finalmente ser eu mesma sem máscaras ou defesas. Ficamos assim por um tempo, apenas a partilhar o silêncio e a proximidade, até que ele sorriu, aquele sorriso que sempre me desarmava, e eu soube que estava a fazer a escolha certa ao confiar nele. Os seus olhos nunca se afastaram dos meus, como se quisesse guardar cada detalhe daquela manhã inesquecível. O mundo parecia ter encolhido para caber só nós dois, e eu desejei que aquele momento durasse para sempre. — Estás bem? Perguntou ele baixinho, a voz carregada de preocupação genuína. Assenti, tentando controlar os pensamentos que me inundavam. Só estou a pensar. Miguel sorriu suavemente, e a sua frase seguinte ficou a ecoar dentro de mim. Às vezes as coisas mais importantes acontecem quando menos esperamos. Mas enquanto eu tentava absorver tudo o que tinha acabado de acontecer, uma sombra de dúvida começou a crescer. Será que este momento de verdade poderia mesmo durar? Ou seria apenas o início de uma história muito mais complicada do que eu imaginava? Continue. O sol já começava a descer quando nos afastamos um do outro, e a tranquilidade daquela manhã transformava-se numa tensão palpável que pairava no ar da sala. Eu sentia as mãos ainda tremendo, o coração a bater descompassado e a cabeça cheia de dúvidas e perguntas sem resposta. Miguel permaneceu sentado, olhando para os papéis espalhados sobre a mesa, mas era óbvio que a sua atenção não estava ali. Havia algo mais profundo a ocupar os seus pensamentos, e eu sabia que aquele momento tinha mudado tudo entre nós. Levantei-me, envolvida no meu roupão felpudo, sentindo o frio da madeira do chão sob os pés descalços. A luz suave do fim de tarde entrava pela janela, pintando os móveis com tons dourados, criando um cenário quase mágico, mas eu não conseguia deixar de sentir o peso da incerteza a apertar-me o peito. — Miguel! Comecei, hesitante. O que vai acontecer agora? Como é que vamos lidar com isto? Ele suspirou, virando-se para mim com um olhar que misturava determinação e fragilidade. Não sei, Catarina. Sei que não foi planeado, mas não posso negar o que sinto. Só quero ser honesto contigo. Aquelas palavras abriram uma porta que eu não sabia que estava fechada. Por um momento, imaginei um futuro diferente, onde podíamos explorar aquilo que acabara de surgir entre nós, sem medos ou hesitações. Mas a realidade bateu-me à porta com força. A vida em Vila Nova de Cerveira era pequena, os rumores corriam rápido, e Miguel não era apenas o proprietário da casa. Tinha uma reputação a manter, uma imagem pública que poderia ser destruída se as coisas se complicassem. Enquanto pensava nisto, ouvi um som vindo do corredor, passos apressados que se aproximavam. A porta abriu-se de repente, e Inês entrou, com os cabelos loiros presos num rabo de cavalo e um sorriso cansado nos lábios. Ela parou no meio da sala, os olhos a percorrerem a cena diante dela. Eu, Miguel e os documentos espalhados. — O que está a acontecer aqui? Perguntou a voz firme, mas sem agressividade. Senti o coração apertar, como se estivesse a ser apanhada numa armadilha. Miguel levantou-se rapidamente, tentando recuperar a compostura habitual. Nada de especial, Inês. Só estávamos a rever alguns papéis. Ela olhou para mim, depois para ele, e a sua expressão mudou ligeiramente, como se suspeitasse de algo mais. Está bem. Só queria avisar que mais tarde vou ter uma reunião na junta de freguesia. Se precisares de alguma coisa, estarei fora até o fim do dia. Assim que ela saiu,
A casa ficou novamente silenciosa, mas o peso do momento não desapareceu. Miguel olhou para mim e disse com uma voz baixa: "Isto vai ser mais complicado do que pensei." Eu sabia que ele tinha razão. O que começou como uma manhã calma tinha se tornado uma tempestade de emoções e responsabilidades que não sabia se estava preparada para enfrentar. Decidimos então que, pelo menos por enquanto, deveríamos manter aquele segredo entre nós. Mas a sensação de que algo estava prestes a mudar para sempre era inevitável. Enquanto eu me sentava à janela, olhando para as ruas tranquilas da vila, perguntava-me se aquele dia marcaria o início de um novo capítulo ou o fim de tudo o que conhecíamos. Continue. O cair da tarde envolveu a vila com uma luz dourada que parecia tentar esconder os segredos que se acumulavam dentro da nossa casa. Miguel e eu permanecíamos sentados na sala, cada um perdido nos seus pensamentos, o peso do silêncio entre nós tornando-se quase insuportável. Sabíamos que aquilo não podia ficar assim, que o momento que compartilháramos naquela manhã não poderia ser simplesmente ignorado ou varrido para debaixo do tapete. Enquanto olhava para as mãos entrelaçadas, sentia a necessidade de quebrar aquele silêncio pesado. "Miguel", comecei, a voz tremendo ligeiramente. "O que é que isto significa para nós? Para ti? Para mim?" Ele respirou fundo, os seus olhos castanhos a fixarem os meus com uma intensidade que me fez estremecer. "Significa que as coisas vão mudar, Catarina, que não podemos continuar a fingir que nada aconteceu. Quero ser honesto, mas também quero proteger-te e proteger a nossa amizade." Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, despertando um turbilhão de emoções. A amizade que construímos ao longo dos anos parecia agora estar pendurada num fio, frágil e vulnerável. Mas, ao mesmo tempo, havia algo tão verdadeiro e poderoso que eu não queria simplesmente abandonar. "Eu também sinto o mesmo", confessei, "mas tenho medo. Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que pode acontecer se alguém descobrir." Miguel assentiu, compreendendo cada palavra. Aqui, numa vila pequena como a nossa, os olhares e os comentários espalham-se como fogo em palha seca, mas talvez seja a hora de sermos corajosos, de enfrentarmos o que vier. Senti uma mistura de medo e esperança a crescer dentro de mim. Era um risco enorme, mas também uma oportunidade de viver algo autêntico, sem máscaras. Decidimos então que o melhor era manter a nossa ligação em segredo por enquanto, dar tempo ao tempo e perceber como as coisas se desenrolariam. Miguel sugeriu que nos encontrássemos fora de casa para evitar especulações e proteger a privacidade de ambos. Concordei, sabendo que aquele seria o início de uma jornada inesperada e cheia de desafios. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, os pensamentos não me deixavam em paz. Revivia cada momento daquele dia, cada olhar, cada palavra trocada. O que tinha começado como uma manhã tranquila tornou-se o ponto de viragem da minha vida. E apesar do medo, sentia uma faísca de excitação que não conseguia ignorar. Mas o destino tinha mais surpresas preparadas para nós. Na manhã seguinte, ao abrir a porta da rua para sair, encontrei um envelope sem remetente pousado no degrau. O papel era grosso e o selo, antigo, quase esquecido. Com as mãos a tremer, abri-o e encontrei uma carta com uma mensagem enigmática. "Nem tudo é o que parece. Cuidado com quem confias." O arrepio que me percorreu a espinha foi imediato. Quem poderia ter deixado aquela carta ali? E, mais importante, o que significava aquela ameaça velada? Miguel e eu íamos ter que enfrentar não só os nossos próprios sentimentos, mas também forças externas que poderiam abalar tudo o que tentávamos proteger. Continue. Fiquei parada na soleira da porta, a carta nas mãos a gelar a pele, enquanto o sol da manhã iluminava a rua calma de Vila Nova de Cerveira. A mensagem era clara, mas o seu significado permanecia um mistério. Nem tudo é o que parece. Cuidado com quem confias. O meu coração disparou e um frio estranho percorreu-me a espinha. Quem teria deixado aquilo ali? E, acima de tudo, quem estaria a tentar ameaçar ou avisar-me? O medo misturava-se com a curiosidade, criando uma confusão que me impedia de pensar com clareza.
Decidi não contar logo a Miguel. Queria proteger a nossa frágil nova ligação, evitar que ele se preocupasse desnecessariamente antes de sabermos do que se tratava. Mas a dúvida e a ansiedade eram difíceis de esconder. Durante o dia, cada sombra parecia esconder um segredo. Cada ruído na rua fazia-me olhar por cima do ombro. Sentia os olhos da vila, mesmo que invisíveis, a observarem-me com desconfiança. À tarde, encontrei-me com Miguel num café discreto, longe da nossa zona habitual. O seu sorriso habitual estava mais contido, e percebi que ele também sentia o peso daquela estranha ameaça no ar, mesmo sem saber detalhes. Partilhei a carta com ele, explicando a minha hesitação em contar-lhe antes. Miguel franziu a testa, o seu olhar sério a refletir preocupação genuína. Alguém está a tentar interferir, Catarina? Mas por quê? O que é que temos que saber? Tentamos analisar todas as possibilidades. Seria alguém ligado à vila, que desconfiava da nossa relação? Ou talvez alguém com interesses pessoais que não queria que estivéssemos juntos? A nossa conversa foi interrompida por um ruído vindo do exterior. Um carro a passar lentamente, os faróis a iluminarem a montra do café por um instante. Ambos nos entreolhamos, a sensação de sermos observados a crescer dentro de nós. Mais tarde, enquanto caminhava para casa, a sensação de estar a ser seguida tornou-se insuportável. Senti passos atrás de mim, rápidos e decididos, mas quando me virei, não havia ninguém. O silêncio da vila parecia mais ameaçador do que nunca. Era como se um jogo invisível tivesse começado, e nós fôssemos as peças principais, sem saber as regras nem o objetivo. Naquela noite, enquanto o relógio marcava as horas tardias, Miguel enviou-me uma mensagem. Temos de ser cuidadosos. Confio em ti, mas preciso que estejas atenta. A resposta ficou por enviar, presa na ponta dos meus dedos, porque não sabia se conseguiria estar pronta para o que estava por vir. O medo, o desejo e a incerteza misturavam-se dentro de mim, criando uma tempestade que ameaçava destruir tudo aquilo que acabara de nascer. Como é que uma manhã tão pacífica se transformara num enredo de segredos e ameaças? E quem, afinal, estaria por trás daquela carta misteriosa que mudava tudo? O que parecia ser um simples recomeço, agora era um desafio para a minha coragem e para a minha confiança. O futuro deixava de ser uma promessa para se tornar num enigma sombrio que eu teria de desvendar, custasse o que custasse. Continue. Aquela noite foi uma das mais longas que já vivi. Deitada na minha cama, em Vila Nova de Cerveira, os pensamentos rodopiavam sem parar na minha cabeça, cada vez mais confusos e angustiados. A carta misteriosa e a mensagem de Miguel tinham criado uma tempestade dentro de mim. Uma mistura de medo, ansiedade e uma estranha excitação que não conseguia controlar. O silêncio da casa parecia amplificar cada pequeno som, e eu sentia como se estivesse a ser observada, mesmo estando só. No dia seguinte, decidi que precisava de respostas. Não podia continuar a viver naquela incerteza que me consumia aos poucos. Por isso, comecei a investigar discretamente, tentando perceber quem poderia estar por trás daquela ameaça velada. Lembrei-me de um antigo vizinho, o Sr. Antônio, um homem reservado que sempre foi conhecido por estar atento a tudo o que se passava na vila. Talvez ele soubesse alguma coisa, ou pelo menos pudesse indicar um caminho. Encontrei o Sr. Antônio a cuidar do seu jardim, como de costume, com as mãos calejadas e o olhar atento. Cumprimentei-o e, depois de algumas conversas triviais, mencionei a carta sem revelar todos os detalhes. Ele franziu a sobrancelha, e o seu rosto enrugado parecia esconder memórias que não queria partilhar. Vila Nova não é tão tranquila como parece, minha menina, disse ele baixando a voz. Há segredos que vivem escondidos por aqui, histórias antigas que não querem que sejam desenterradas. As suas palavras deixaram-me inquieta, mas também determinada. Quem teria interesse em manter esses segredos escondidos? E como é que isso estava ligado a Miguel e a mim? Voltei para casa com a mente cheia de perguntas, mas decidida a não deixar que o medo me dominasse. Naquela mesma tarde, enquanto caminhava pela rua principal, senti novamente aquele olhar pesado a seguir-me. Olhei para trás, mas não vi ninguém.
O meu coração acelerou e decidi acelerar o passo, desejando chegar a casa o mais rápido possível. Mal sabia eu que a verdadeira surpresa ainda estava por vir. Quando cheguei, a porta da casa estava entreaberta, algo invulgar, pois sempre me certificava de trancá-la. O meu instinto gritou para não entrar, mas a curiosidade e a preocupação foram mais fortes. Entrei devagar, com o corpo tenso, os sentidos alertas. A casa estava em silêncio, mas algo parecia diferente, como se o ar estivesse carregado de uma presença invisível. No meio da sala, encontrei um envelope novo, desta vez com o meu nome escrito à mão, com uma caligrafia elegante, mas irreconhecível. Tremendo, abri-o e encontrei uma mensagem simples, mas que me gelou a alma. Não confies em ninguém, nem mesmo em quem parece ser teu amigo. O choque foi imediato. Quem poderia me querer assim? Quem estaria disposto a brincar com a minha vida e com as minhas emoções desta forma cruel? A sensação de traição misturava-se com o medo, e eu sabia que estava num jogo muito maior do que imaginava. Continue. O envelope caiu das minhas mãos quase sem força, como se o peso daquelas palavras tivesse sugado toda a minha energia. Não confies em ninguém, nem mesmo em quem parece ser teu amigo. Aquela frase ecoava na minha mente, criando um labirinto de dúvidas, onde cada rosto conhecido se transformava numa possível ameaça. O cenário familiar da casa em Vila Nova de Cerveira parecia agora um lugar estranho, cheio de sombras e segredos ocultos. Senti o coração a acelerar e a respiração a faltar. Olhei à minha volta, como se a qualquer momento alguém pudesse surgir das sombras e revelar um inimigo oculto. A confiança que começava a nascer entre mim e Miguel desmoronava-se num instante, deixando um vazio inquietante que custava a preencher. Como poderia continuar quando tudo à minha volta parecia um jogo de máscaras, onde ninguém mostrava o rosto verdadeiro? Decidi confrontar Miguel. Precisava de respostas, de saber se ele também sentia essa ameaça ou se estaria de alguma forma envolvido naquele enigma que me consumia. Liguei-lhe, a voz tremendo, tentando esconder a angústia. Ele atendeu quase de imediato, com aquela calma habitual que naquele momento parecia um bálsamo e uma provocação ao mesmo tempo. Temos de falar, disse eu sem rodeios. Chegaram novas mensagens e não sei em quem confiar. Do outro lado da linha, um silêncio pesado tomou conta do momento, e depois ele respondeu: Eu sinto o mesmo, Catarina, mas não podemos deixar que isto nos destrua. Estamos juntos nisto. Marcamos encontrar-nos naquela mesma noite, num lugar discreto, longe dos olhares curiosos da vila. Ao chegar ao café onde combinamos, vi Miguel já à espera, sentado numa mesa ao canto, o rosto iluminado pela luz tênue das velas. O seu olhar era sério, mas havia uma determinação que me deu esperança. Sentamo-nos e começamos a falar, cada palavra carregada de cautela e emoção. Partilhamos os detalhes das mensagens, as suspeitas, o medo crescente. Percebemos que estávamos a ser alvo de alguém que conhecia bem a nossa rotina e os nossos segredos. Alguém que queria controlar, manipular e talvez destruir o que começava a nascer entre nós. Miguel segurou a minha mão e naquele gesto simples encontrei um refúgio, uma promessa silenciosa de que não iria enfrentar aquilo sozinha. Mas as perguntas permaneciam. Quem estaria por trás daquela perseguição? E, mais importante, estaria alguém próximo de nós a tramar-nos nas sombras? Enquanto falávamos, um barulho súbito chamou a nossa atenção. A porta do café abriu-se com estrondo e uma figura encapuzada entrou, os olhos a percorrerem a sala com uma intensidade ameaçadora. O meu corpo enrijeceu e percebi que aquele jogo estava longe de terminar. Uma nova peça tinha acabado de entrar no tabuleiro e o risco acabava de subir a um nível inimaginável. Continue. O coração disparou no peito quando a figura encapuzada entrou no café, os olhos a varrerem o espaço com uma frieza que me congelou o sangue. O ambiente, antes tranquilo, transformou-se num palco de tensão quase insuportável. Miguel apertou minha mão com força, um gesto silencioso de apoio, enquanto eu sentia cada músculo do meu corpo a enrijecer, pronta para qualquer coisa que pudesse acontecer.
O estranho avançou lentamente, o som dos seus passos ecoando pelo salão como um presságio sombrio. O capuz escondia boa parte do rosto, mas os olhos, frios e calculistas, brilhavam com uma determinação assustadora. Por um momento, tudo pareceu suspenso no tempo. O relógio na parede, o murmúrio distante dos clientes, até mesmo a luz das velas parecia vacilar diante daquela presença ameaçadora. Miguel levantou-se devagar, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. "Quem é você? O que quer de nós?" A voz dele soou firme, mas carregada de uma emoção contida que eu reconhecia bem, a mistura de medo e coragem que surge quando alguém se vê encurralado. A figura encapuzada parou a poucos passos de nós, e por um instante, um silêncio pesado tomou conta do espaço. Então, numa voz fria e controlada, respondeu: "Vocês acreditam que podem esconder a verdade, mas a verdade sempre encontra o seu caminho." Aquelas palavras soaram como uma ameaça velada, um aviso de que estávamos a ser observados e controlados por forças que iam muito além da nossa compreensão. O ar parecia ficar mais denso, e a sensação de perigo aumentava a cada segundo. Eu queria gritar, correr, fugir dali, mas estava presa naquele momento, vulnerável e exposta. Miguel segurou firmemente a minha mão, transmitindo-me uma força que eu precisava desesperadamente para não sucumbir ao pânico. A figura virou-se lentamente, deixando-nos apenas um vislumbre do que estava por trás do capuz, um olhar frio e impiedoso que prometia que aquilo era só o começo. Antes que pudéssemos reagir, a pessoa saiu do café com a mesma calma inquietante, desaparecendo na noite como uma sombra que nunca deveria ter surgido. O silêncio voltou, mas era um silêncio carregado de tensão e perguntas sem resposta. Quem era aquele desconhecido? E o que realmente queria de nós? Aquelas palavras enigmáticas sobre a verdade a encontrar o seu caminho ficaram gravadas na minha mente, um aviso cruel de que estávamos envolvidos numa trama muito maior e mais perigosa do que imaginávamos. Sabia que a partir daquele momento, a minha vida em Vila Nova de Cerveira jamais seria a mesma. O perigo estava à espreita, e as escolhas que fizesse a partir dali poderiam determinar não só o meu futuro, mas também o de Miguel. O destino estava traçado, e eu estava prestes a enfrentar a tempestade mais intensa da minha vida. Continuou. O peso daquela noite ficou gravado na minha memória como um presságio sombrio, uma sombra que se estendia sobre cada passo que eu dava em Vila Nova de Cerveira. Sabia que o jogo que estávamos a jogar com Miguel ultrapassava qualquer romance ou segredo de amizade, era uma batalha silenciosa contra forças invisíveis que ameaçavam destruir tudo o que nos era querido. Na manhã seguinte, a vila parecia normal, mas para mim tudo estava diferente. Cada olhar, cada sussurro entre as pessoas parecia carregar um significado oculto. Senti-me observada, julgada, como se todos soubessem algo que eu ignorava. O medo misturava-se com a adrenalina, criando uma tensão quase insuportável. Miguel apareceu à porta com o rosto sério mas determinado, vestido com o seu casaco escuro e o olhar firme que eu tanto admirava. Sem grandes palavras, segurou a minha mão e disse: "Temos de ser fortes, não podemos deixar que o medo nos controle." Naquele momento, percebi que não estava sozinha. Que, apesar de tudo, havia alguém ao meu lado disposto a enfrentar o desconhecido comigo. Mas a verdade, essa, permanecia oculta, escondida atrás de máscaras e mentiras que iam muito além do que eu podia imaginar. E enquanto caminhávamos juntos pelas ruas estreitas da vila, uma pergunta martelava na minha cabeça: quem era realmente o inimigo? E quantos segredos ainda estavam por revelar? O futuro era uma incógnita, um caminho cheio de curvas e sombras onde cada passo poderia ser o último. Mas uma coisa eu sabia com certeza: aquela história estava longe de terminar. E que, por mais perigoso que fosse, eu estava pronta para enfrentar o que viesse, com Miguel ao meu lado. Porque às vezes o amor nasce nas tempestades mais sombrias, e é nele que encontramos a nossa verdadeira força. E assim, com o coração pesado, mas esperançoso, dei o primeiro passo rumo ao desconhecido que nos esperava. Será que estamos prontos para o que vem a seguir?
só o tempo dirá.